você não tem praticamente autonomia nenhuma. E é por isso que há essa questão do, bom, estamos eletrificando a frota, mas na prática, primeiro assim, né, acho que até um ponto que tem que ficar claro, que as pessoas falam, não, meu irmão, se você vai comprar um carro elétrico hoje, você, óbvio que você vai economizar no posto de gasolina, mas isso ainda não vai compensar o custo que você está tendo com acesso à tecnologia, porque é uma nova tecnologia e é óbvio que a nova tecnologia você sempre paga um sobrepreço, né? E principalmente falando de carro, e falando de carro aqui no Brasil, é óbvio que isso não vai pagar a conta. Então não adianta você falar assim, nossa, vou comprar um carro elétrico aqui e se você comprou há 2, 3 anos atrás, pagou 200 e tantos mil num carro, achando que vai resgatar esse valor com que você vai economizar no posto de gasolina, você tá louco, né? Óbvio que essa conta não vai fechar nunca. Aí você teria que ficar 30 anos com o carro para essa conta fechar. Então, não, mas claro também não é um ponto, não é né? assim, eu sendo bem franco, não acho um erro de ignorância nem nada, né? É um erro comum. Sim, quando a gente começa a ver hoje, como você bem falou no início do programa, quando você pega hoje e você vê que tem gente vendendo o carro a metade do preço, ou a 80% do valor, é por isso. A pessoa não se atentou a essas questões, né? Do tipo, Renan, cara, né? A questão de recarga, a questão de economia, né? Você cai no conto do marketing, do famoso, cara, ele vai te dar uma autonomia, você vai recarregar rápido. Não fala assim do marketing, não fala assim do Não, marketing. mas não é bem assim, né? Se a gente for falar hoje, é bem Caiu assim, o no cara conto do vendedor da concessionária. caiu Agora, no olha conto do só, vendedor concessionária. eu acho o seguinte, que essa questão do preço cair também é porque hoje tem muito mais modelo. Então, óbvio que se você compra, quando você é um early adopter, é a mesma coisa do cara que foi lá na loja da Festa 10 anos atrás e comprou uma TV 4K da LG a mais de 200 mil. Não adianta que você não vai conseguir revender ela pelo preço que você pagou, porque você pagou pelo preço de ser um early adopter, um adotante inicial, pagou pelo preço da inovação que ninguém mais tinha. E aí não tem como você resgatar. Se o camarada que compra tecnologia como investimento e comprar carro como investimento já é um negócio, né? Quem entende mínima, investimento é quando você bota um dinheiro para ter mais depois. E carro, isso nunca acontece. Seja carro elétrico, a combustão, a hidrogênio, qualquer um desses. Porra, nunca acontece. Né? Nem com carroça, porra, isso acontecia. Então, assim, comprar carro como investimento já é uma imbecilidade total. Agora, o camarada, sendo um early adopter, e aí o preço da tecnologia é sempre assim, é muito alto no início, e ele tende a despencar quando a coisa de fato ganha envergadura, que é o que está acontecendo agora. Então, assim, já não tinha como esse preço se manter. Agora, eu acho que a questão, né, de por que o consumidor vai atrás de um carro elétrico. E aí eu acho que você tem a questão do conforto, da tecnologia, por exemplo, é algo que me atrai, o fato de você estar agredindo menos o meio ambiente, de você não estar engolindo fumaça ali o tempo todo. Então tem uma série de vantagens ali. E você vai ter o conforto, vamos dizer assim, o conforto psicológico, Renan, de não passar num posto de gasolina talvez nunca mais. Se você tiver, né, eu para uso urbano aqui, se eu tiver um carregador na minha casa, pô, vou carregar todo dia o carro à noite e é isso. Eu quase não pego estrada, é muito raro eu pegar a estrada, então eu vou carregar o carro durante a noite e seria essa a situação. Então, vamos dizer assim, você vai ter o ganho psicológico de nunca mais ter que parar num posto de gasolina. Exceto talvez para calibrar o pneu, né? Mas não para abastecer. Agora, você achar que essa conta vai se pagar, não, quanto eu gasto de gasolina por mês, não, você vai pagar menos pelo combustível, é claro. Agora, vai compensar o investimento que você está fazendo no carro, principalmente comprando carro aqui no Brasil, e não precisa ser elétrico, tá? Porque o custo do carro aqui é absurdamente alto. Então, acho que quem está indo por essa conta, se o teu drive de motivação é esse para comprar o carro elétrico, óbvio que vai sair muito mais barato você manter o carro a combustão, porque você vai pagar mais barato no carro. Né? Não, com toda certeza, com toda certeza. Cara, assim, eu já vi alguns reviews de carros elétricos e da BYD, por exemplo, realmente ele tem uma questão de conforto dentro do carro bem interessante, né? É um carro com estofado melhor, é um carro que ele não vai ter aquela questão da altura no meio do carro, porque, né,
você tem uma questão de câmbio diferente, Sim. então você ganha um pouco mais de espaço. Claro que quando você fala é, dessas questões, né? Como você falou, né? Você tem que entender que você tem outros pontos aí que você tem desvalorização. E o principal, né? Como é um carro novo, ele está entrando ainda, ou seja, a gente tem poucas mecânicas, você tem poucos pontos para você ainda aprender como é que o teu carro funciona ou não. Ou seja, cara, tu comprou o carro. Se teu carro deu problema, só pode levar na concessionária. Não tem outro lugar que você vai levar ainda. Isso é uma Ô coisa que a gente Renan, vai começar a ver com mais tempo. essa curva de aprendizado ainda está no começo, né? Não tem Sim, jeito. total, Também total. mas é o custo do early adopter, né? De qualquer coisa, pô. De Exatamente, qualquer coisa. exatamente. Então, Principalmente se assim, fala em tecnologia, é isso. esses são pontos que a gente está falando aqui que tem que ser levados em conta, né? Ou seja, cara, eu vou comprar um carro, beleza, pô, eu vou economizar, mas assim, tá. Se o carro dá problema, eu vou levar onde? Você vai levar na concessionária, amigo. Não tem outro muito caminho. Você talvez está começando a ver agora, de repente ali na cidade de São Paulo, está começando de repente 3, 4, né, locais que vão começar a ver um carro elétrico. Maioria das vendas hoje, se eu não me engano, mais da metade foram na cidade de São Paulo. E você começa, pô, beleza, então agora você está começando a ter um nicho, você começa. Mas assim, é um processo. É um processo. Então, assim como 2 anos atrás a gente falava que tinha poucas montadoras, e hoje a gente já está falando de, como a gente falou, carro do Brasil, como vai ser? A gente falava de uma questão de talvez 5 anos, e isso aconteceu em 1 ano e meio. Daqui a 1 ano e meio também você pode ter muito mais Verdade. né, lojas para que vão olhar o carro elétrico de uma forma diferente, vai ser só carro elétrico, você vai ter mais peça, já vai estar chegando, assim, com a questão das montadoras e de você fazer as peças no Brasil, também vai colaborar, ou seja, você vai ter muito mais peça e tudo mais. Claro que daqui a 1 ano e meio muita coisa pode mudar, né? A gente está falando de hoje, assim, daqui a 1 ano e meio, de repente, cara, você vai ter muito mais carregamento rápido ao longo das estradas, muito ali Rio-São Paulo, né? Para o cara carregar isso mais rápido. Essa questão de carregamento vai começar a se popularizar mais. Então, assim, acho que ainda penso que em 5 anos a gente vai ter uma mudança muito drástica nessa questão de relacionamento com o carro elétrico. Até pelos investimentos que a gente estão se fazendo hoje em 2024. Né? E eu espero que seja realmente, né? A gente veja um pouco dessa mudança de como vai ser. Hoje é realmente, o que a gente está falando, tem uma questão de carro, ele tem alguns aspectos interessantes, mas se a gente coloca na balança, ainda não é tão vantajoso assim. Ô Renan, o pessoal pode estar achando até que, né, a gente tá, morde a sopra. Primeiro a gente fala, carro elétrico, que bom, mas agora a gente tá só. Não, mas a ideia é fazer essa análise. Eu, por exemplo, sou o maior entusiasta aqui do carro Sim, elétrico, mas a gente não pode desconsiderar alguns gargalos. Uma coisa que eu tava, dois pontos. Uma coisa que eu tava pensando aqui é como é que é carro elétrico quando passa em ruas alagadas? Porque isso aqui no Brasil, em especial aqui no Rio de Janeiro, é uma realidade. Você toda hora, né, São em Paulo diversas também. situações, você tem que passar com um carro dentro de uma rua com algum volume de líquido, né? Vamos dizer assim. E como é que é essa relação? Porque isso pode ser uma tragédia anunciada, né? Hoje a BYD vendendo 5 mil carros no mês, daqui a um ano no verão a galera É, desesperada porque o carro simplesmente deu perda total, porque então isso é entrou um mais ponto. gente. Sim, Eu não sei como é que é óbvio, nenhum carro tem que andar na água, né? Não são carros anfíbios, mas eu só falando que, né, o motor a combustão ele tem uma certa resistência, aquela história do famoso Fusquinha, né, que passava na rua alagada que era uma beleza e não ninguém ficava na mão. E esses carros, eles têm uma outra estruturação que são peças de tecnologia, tem processador, tem placas e putz, aquilo ali vai tudo para o espaço. Muito provavelmente, o Renan,
a gente está vendo aí modelos que são pensados para outros mercados, obviamente que também tem problemas climáticos em outros lugares, no planeta inteiro, mas putz, isso é uma questão, né? De aqui as ruas alagam com qualquer chuva. E praticamente qualquer um que dirige por aí no dia a dia já teve que passar com o carro em uma rua alagada. Não estou falando de enchente que leva a casa, leva tudo. Óbvio que o carro vai se perder. Mas nessas chuvinhas do dia a dia, qual é a resistência desses carros, Renan? E eu acredito que não seja E um muita ponto pelo fato. interessante, inclusive. Fala aí. Não, o que você está falando é um ponto interessante, inclusive, né? Como é que é? Sim, sim. Com certeza do final do ano para cá e com essas chuvas que a gente está falando aí, já estamos basicamente chegando em abril, a gente teve chuvas aí em São Paulo.